Olá, este é o Histórias Reais, um programa da TV PUC que é dedicado a analisar grandes reportagens, seja em podcast, livro-reportagem ou qualquer outro suporte que traga grandes narrativas. Meu nome é Fábio Cipriano e eu sou professor da PUC de São Paulo. Olá, eu sou o Diogo de Holanda, professor da PUC de São Paulo também, de jornalismo, e hoje temos a alegria de receber um ex-aluno nosso, que hoje é uma jovem estrela do jornalismo, podemos dizer isso, o Eduardo Gaia. Eduardo Gaia acabou de voltar da Ucrânia, teve lá em dias muito turbulentos, mas hoje vai falar com a gente sobre o primeiro livro-reportagem dele, né? Um livro que ele publicou como TCC, e que depois ganhou um prêmio da Amazon como melhor livro-reportagem universitário, dedicado ao conflito que fez 40 anos, nesses dias, da Guerra das Malvinas. O nome do livro, Outra Guerra das Malvinas, os corpos identificados 36 anos após o conflito. Livro publicado em 2018 pelo Eduardo, que agora volta a ter um interesse maior, né, devido aí a essa efeméride das 4 décadas da Guerra das Malvinas. Edu, bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Oi, Diogo. Olá, Fábio. Um prazer conversar com vocês, voltar a essa casa, sobretudo nesse momento importante para a história mundial, que é o aniversário de 40 anos da Guerra das Malvinas. É uma alegria muito grande poder discutir esse assunto com vocês. Legal, bem-vindo aqui, Eduardo. Muito bom estar com você de novo. A Guerra das Malvinas começou no dia 2 de abril de 82, durou cerca de 2 meses e meio, terminou no dia 14 de junho. Foi um ato, de certa maneira, desesperado da ditadura militar argentina em tentar se reposicionar e, infelizmente, o tiro saiu pela culatra. Você esteve nas Malvinas em 2018 para acompanhar uma parte importante da história dessa guerra, e eu queria que você contasse um pouco do que trata o seu livro. Exatamente. Na Guerra das Malvinas, 649 soldados argentinos morreram durante o conflito lá nas ilhas, e desses 649, 123 foram enterrados em tumbas lá nas ilhas, sem identificação. Eles foram enterrados e na lápide estava escrito apenas soldados solo conhecidos por Deus. Então, o livro conta a história de um trabalho muito bonito da Fundação No Me Olvides, capitaneada pelo Julio Haro, que buscava, portanto, exumar esses corpos, fazer a identificação de quem eram aqueles soldados, portanto, solo conhecido por Deus, para depois fazer o enterro em lápides nominais. Então, foi um trabalho que demandou muitos anos de negociações entre os países, porque nós sabemos que é uma questão muito delicada ali sobre a soberania das ilhas, então envolveu uma negociação com a Inglaterra e também com a Argentina, com a Cruz Vermelha, que fez a exumação dos corpos, os testes com os familiares, e, portanto, foi possível identificar a maior parte desses corpos, né, que estavam ali sem identificação, para então fazer o enterro nas lápides nominais e oferecer, claro, ali às famílias enlutadas, depois de 36 anos do conflito, né, agora já faz 4 anos, portanto, desse livro, mas depois de 36 anos, as famílias finalmente puderam saber, né, de quem que era cada lápide, cada tumba ali no cemitério nas ilhas. Então foi um momento muito importante para as famílias. Eu acompanhei, como você bem disse, a cerimônia, portanto, desse novo enterro, né, que foi a cerimônia em que as famílias sabiam de quem era cada tumba ali da maioria das tumbas do cemitério, e puderam, portanto, chorar, entregar flores, fazer ali o rito de morte que nós estamos acostumados aqui no Ocidente, uma lápide nominal. Foi um momento muito importante das famílias que eu tive o privilégio, enquanto jornalista, de acompanhar. Eduardo, mas a cerimônia propriamente dita você não pôde acompanhar no cemitério, né? Você até relata no livro que, embora tenha ficado frustrado, compreendeu também que era um momento íntimo, né? Que, como jornalista, você, enfim, precisava respeitar, uma vez que foi um desejo expresso pelas famílias, né? Você, quando essa cerimônia aconteceu, você já estava nas Malvinas ou você estava na Argentina? Onde você estava exatamente?
Eu já estava nas ilhas, eu peguei o antes, o durante, só que do lado de fora, e o depois dessa cerimônia. E foi o grande desafio enquanto jornalista de reconstruir tudo o que havia acontecido ali sem estar presente. Então, eu já estava nas ilhas no dia dessa cerimônia, consegui conversar com pessoas das ilhas, né, antes dessa cerimônia acontecer, senti todo aquele clima de uma certa, como posso dizer, da volta dos argentinos para as ilhas, de alguma forma, né? Porque nós sabemos que as Malvinas hoje são território britânico, ao menos legalmente. Então, as Malvinas são britânicas no sentido, como posso dizer, da vivência local, né? Nós temos os orelhões, né? Como se fala aqui no Brasil, as cabines telefônicas vermelhas, como acontece ali em Londres, o idioma que se fala é o inglês. Então havia uma certa tensão, até um desconforto que eu sentia na população local, que se sente britânica, com a vinda de argentinos, e ao mesmo tempo os argentinos achando, né, e com o sentimento legítimo, né, por parte deles, de que ali é um território, na verdade, argentino. Então eu senti toda aquela comoção também, alguma tensão anterior à cerimônia. No dia da cerimônia eu não pude acompanhar lá dentro, mas eu pude ficar do lado de fora e também pude reconstituir tudo que estava acontecendo a partir ali da cidade, né? Porque a ilha é grande, mas a cidade, a zona urbana é pequena e o cemitério fica numa região mais afastada. E estive lá ainda mais 5 dias depois dessa cerimônia. Não pude acompanhar porque foi um desejo expresso das famílias, apenas jornalistas muito bem escolhidos, que já acompanhavam essa questão há muito tempo, além de, claro, da Fundação Número Vidas, que foi a responsável por essa exumação de corpos. E eu entendo que foi um momento, portanto, muito particular das famílias e que foi necessário respeitar o luto e respeitar esse desejo de que não fosse um momento tão acompanhado, tão publicizado. Acho que há momentos também que o jornalismo precisa ter essa sensibilidade de que há questões particulares, embora esse seja um tema público também. É por isso que a gente pode abordar e reconstruí-lo de outras formas, Diogo. Ô Eduardo, você teve lá há 4 anos atrás e relata, enfim, isso no livro de maneira muito detalhada, né, os sentimentos que você contou um pouco aqui, mas é uma ferida aberta, né, que segue mesmo agora, 40 anos depois, na Argentina, e nos artigos que saíram recentemente por conta desses 40 anos, uma das questões otimistas, digamos assim, é que no cemitério Darwin não tem mais praticamente tumbas dos soldados desconhecidos por Deus, né? Eles foram identificados e que esse é a temática aí do seu livro. Mas eu queria agora que você fizesse uma análise um pouco mais ampla, você faz isso também aí no seu livro, sobre essa ferida aberta, né, que ficou na Argentina em torno dessa guerra motivada por questões que são muito controversas pela ditadura militar, né? Os argentinos, eles têm o sentimento de que as Malvinas são argentinas. Até uma frase que me marcou muito durante os estudos para o livro, entrevistando uma das dirigentes da comissão de paz, né, do soldado solo conhecido por Deus, e eu perguntei para ela como é que seria essa repatriação, como é que foi a repatriação dos corpos, porque existia um movimento de tirar aqueles soldados que estavam enterrados nas ilhas e levá-los para enterrar em Buenos Aires. Eu perguntei como é que seria a repatriação, foi uma pergunta que ela ouviu também de muita gente, e ela sempre responde dessa forma: não há como repatriar quem já está em sua pátria. Então há um sentimento por parte dos argentinos de que, na verdade, as Malvinas foram roubadas, foram tomadas por parte dos britânicos lá no século XIX, e que, portanto, a ditadura argentina fez um movimento que seria de reconquistar as ilhas. Agora, tem que ter em mente que foi um movimento da ditadura, um último golpe para tentar se manter no poder. A ditadura argentina, que já vinha num desgaste enorme por conta da repressão, também por conta de problemas econômicos, e que se utilizou de uma ferida nacional aberta
para estimular o nacionalismo e se manter no poder. E num primeiro momento até funcionou. Eu relato isso no livro, que os bares ficaram lotados, as pessoas comemorando que as Malvinas tinham voltado para domínio argentino, mas isso durou muito pouco porque a Inglaterra, o Reino Unido, veio com um exército de força histórica e pegou de volta as ilhas, né? Então é uma questão, uma ferida aberta para o povo argentino que se sente roubado, que se sente lesado com a dominação inglesa lá nas ilhas, e há até um componente que a gente pode dizer razoável nessa queixa, porque além das questões históricas que eu trago no livro, o Reino Unido está a milhares de quilômetros de distância e as ilhas estão ali bem ao lado da Argentina, né? Então são questões muito consideráveis e realmente é uma chaga que a gente não tem noção quando que isso vai se resolver e se de alguma forma os argentinos vão superar esse trauma, porque nas escolas da Argentina, nos museus, tudo é tratado dessa forma, como se as ilhas realmente tivessem sido, né, se a percepção deles tivessem sido roubadas por parte dos ingleses. É uma ferida que vai continuar ainda por algum tempo e que move com os ânimos do nacionalismo argentino, Fábio. Eduardo, e o que te atraiu mais nessa história? O que te levou, enfim, eu suponho que você tivesse outras possibilidades de tema, né, de TCC, enfim, o que te levou a apostar nessa história em particular, mergulhar nela? Provavelmente você pagou, enfim, naturalmente a viagem veio, enfim, saiu do seu bolso, né? O que foi determinante para que você se lançasse a essa pauta? O ineditismo, eu acho que é um tema, acho não, né? É um tema que poucas pessoas têm conhecimento, embora seja um tema aqui do nosso lado, do nosso vizinho, né? Por alguma questão ali desse revanchismo com os argentinos que foi criado por questões até do futebol e tudo mais, nós tendemos a não tomar conhecimento de coisas que acontecem aqui do nosso lado e a gente tem conhecimento de coisas que acontecem às vezes do outro lado do mundo, né? Nós somos muito mais próximos dos argentinos do que dos europeus, por exemplo. Então, é muito mais interessante a gente também ter conhecimento de coisas que acontecem aqui no nosso quintal, e até porque são coisas muito próximas com o que a gente viveu, né? Nós estávamos numa ditadura naquele momento também da Guerra das Malvinas. Então, o ineditismo me chamou a atenção, um tema que deveria ser explorado pelo jornalismo. Segundo, ver a história acontecendo naquele momento, né? Foi uma coisa que sempre me chamou a atenção no jornalismo, é poder contar a história com seus próprios olhos e acompanhar a história acontecendo. Eu achei que seria mais interessante trazer um tema que estava ali em discussão, né? Nós sabíamos que haveria a exumação dos corpos, do que talvez trazer um tema que já estava mais no passado, embora, claro, esse tema tenha todas as relações do mundo com o passado, como tudo que nos cerca, né? E em terceiro, eu acho que expor o que uma ditadura sanguinária é capaz de fazer com a população, é uma forma de nós mantermos os olhos sempre abertos de como o mundo político é capaz de manipular paixões nacionais em nome dos próprios interesses, sobretudo governos autoritários de inspiração fascista e que nós sabemos que estão muito mais perto de nós do que nós gostaríamos. Portanto, os olhos têm que ficar sempre abertos, a vigilância tem que ser total, porque o autoritarismo ele continua dando suas caras na América Latina. Isso não é um período que ficou enterrado no século XX. Bom, o autoritarismo não é só na América Latina, né? A gente está vivendo uma outra guerra nesse momento, né? Uma coisa um tanto inesperada, de certa maneira, que ela ganhasse esses contornos. Estou me referindo à invasão da Rússia na Ucrânia, e que você acabou de voltar de lá recentemente, então eu acho que é muito interessante essa coincidência de você ter coberto, né, entre aspas, uma guerra 36 anos depois dela acontecer, como foi agora das Malvinas, e por outro lado você ter vivenciado um pouco essa experiência no front. Queria que você contasse um pouco, né, o que foi agora essa sua experiência na Europa. Acho que dá até para fazer um paralelo entre as duas guerras, no seguinte sentido: a utilização de paixões nacionais para fazer guerra, né? Isso não mudou da Guerra das Malvinas para a atual guerra, porque de um lado a gente tem o presidente Putin,
que utiliza o discurso de que a Ucrânia é parte da Rússia, de que são nações irmãs, de que a Rússia nasceu em Kiev e que, portanto, é preciso manter aquele cordão, vamos dizer assim, de segurança com o Ocidente. Do outro lado, tem os ucranianos também muito motivados a se defender de uma invasão russa. Eu senti isso muito de perto conversando com os ucranianos. Então, essas paixões nacionais, nacionalistas, continuam movendo a humanidade e são utilizadas de pretexto para fazer guerra com objetivos que não tem nada a ver com nacionalismo, e sim tem a ver com poder, com dinheiro e com o posicionamento geopolítico aí no xadrez mundial, né? Eu estava em Kiev no dia da invasão russa. Na verdade, eu estava antes num tour pela Europa acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou setorista de Palácio do Planalto, então fui a Moscou com o presidente, fui a Budapeste e depois o jornal me convidou para fazer uma matéria sobre o pré-guerra. Primeiro em Moscou, mas Moscou não aceitou a renovação do meu visto, então eu fui para Kiev tentar colher ali quais eram as impressões antes da guerra, né? Existia a iminência de uma guerra, mas não se sabia muito bem em que momento isso iria acontecer e se iria acontecer. Então fui para Kiev numa terça-feira, consegui fazer algumas matérias ali desse sentimento anterior ao conflito, e o que eu percebi era uma tensão no ar, mas ainda assim um sentimento de que a vida tinha que continuar. Então tinha gente passeando com o cachorro na rua, havia uma certa tranquilidade nas ruas, apesar de alguma tensão. De certa forma, os ucranianos convivem com isso desde a invasão da Crimeia, em 2014. Então, é um sentimento crescente de tensão e que nunca se dissipou totalmente. E, não mais que de repente, numa terça-feira, não, primeiro na quarta-feira, melhor dizendo, à noite, houve a notícia de que o presidente Zelensky da Ucrânia tinha ligado para o Putin não atendeu, que ele era um sinal de esgotamento das vias diplomáticas. Então, o jornal deu orientação de que era melhor, de fato, deixar a Ucrânia, porque não haveria condições de segurança de ficar lá. Dormi, ir embora no dia seguinte, mas não deu tempo, já era de madrugada quando o Putin anunciou o início da guerra, e com explosão em Kiev já no primeiro dia, que também não era um cenário considerado pelos especialistas. Até quando eu estudava a minha ida para Kiev, contando isso um pouco para vocês, eu pensava, nossa, será que vou para Kiev? Há condições de segurança de ir? Porque existia essa máxima dentro do jornal, claro, de que a segurança tinha que estar em primeiro lugar. Repórter bom também é repórter vivo. E com todo mundo que eu conversava, me dizia o seguinte, olha, se estourar a guerra vai ser ali na fronteira, vai ser em Donbass, para escalar para Kiev vai demorar. Então, vai que se acontecer alguma coisa, se a guerra estourar, você consegue sair de Kiev no mesmo dia. E a surpresa foi que já teve explosão logo no primeiro dia. Eu escutei, era por volta de 5 horas da manhã ali em Kiev, né, 5 horas à frente do Brasil, quando eu escutei a primeira explosão, que aconteceu longe, aconteceu ali na região do aeroporto, mas o barulho foi tão alto que eu consegui escutar no meu hotel na região central da cidade. E dali em diante foram 4 dias para sair, consegui sair, contando com a ajuda, com a cobrança, melhor dizendo, da nossa parte, para receber um auxílio do governo brasileiro, e ao mesmo tempo produzindo material jornalístico para o Brasil. Eu acho que foi um trabalho que a gente conseguiu fazer, de levar o Brasil de alguma forma para dentro de um conflito que não tem justificativa alguma dentro de uma noção de humanidade aí do século XXI. Eduardo, e a decisão sua, do jornal também, foi a de saída imediata da cidade, do país? Como é que foi? Isso aí já estava colocado ou chegou a cogitar a sua permanência por mais tempo? Não, desde o começo a ideia foi sair, claro, em condições de segurança, né? Porque o que a gente assistia é muita gente indo correndo para as estações de metrô, e correndo para as estações de trem, às vezes alugando carro para sair. A nossa ideia nunca foi sair de um jeito que pudesse ser inseguro, pudesse me colocar em risco. Então foi uma saída planejada, com cautela, dentro da segurança que era possível naquele momento, mas não foi cogitado ficar mais tempo, pelo menos não em Kiev, porque as condições em Kiev foram se deteriorando muito rapidamente. Então eu fui para a Polônia, fui a Varsóvia, né? Foram 24 horas de trem de Kiev até Varsóvia, e lá nós decidimos que era o caso realmente de voltar para o Brasil. Outras equipes de jornalismo acabaram ali em Varsóvia, montando um esquema de segurança para voltar
para a Ucrânia. Agora, a nossa decisão realmente foi voltar, até por conta dos meus compromissos aqui em Brasília, porque a gente sentiu que a cobertura, de alguma forma, estava entregue daquele começo da guerra, que era o nosso objetivo. Ô, Edu, agora você falou, né, de uma guerra sem justificativa, especialmente por questões humanitárias, e eu acho que uma das questões que o seu TCC traz, né, o seu livro, na verdade, eu que orientei e acompanhei ele muito de perto, e na época acompanhei um pouco a sua frustração, digamos assim, por não ter coberto o evento em si, né, de estar naquele lugar onde as famílias estavam vivendo o seu luto, mas eu acho que existe uma mudança muito significativa no jornalismo também, que é uma preocupação empática, né, com essas pessoas que estão vivendo seus momentos de luto e de como a gente está agora repensando isso. Então, talvez há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, você até eventualmente teria buscado formas de burlar aí esse limite que foi colocado a você, mas de uma maneira muito ética você se recusou, né, a tentar burlar isso, respeitando o luto dessas famílias. Isso eu acho que faz parte de uma nova fase do jornalismo que essa geração de você traz, felizmente, né? Queria que você falasse um pouco sobre justamente essa percepção de quando que a gente também está no limite ou vai além daquilo que a gente pode fazer na cobertura de um evento. Todas essas coberturas acho que precisam ser analisadas caso a caso, né, Fábio? Realmente, ir dosando é uma questão muito delicada que precisa ser pensada de até onde está o limite, até onde é interesse público e onde que já começa o espaço privado. E essa foi uma preocupação na minha cobertura da guerra da Ucrânia, porque eu não tinha ali o objetivo de fazer um reality show de bomba. Nunca foi esse o objetivo, né? E de certa forma, eu senti que existia uma demanda por isso, não por parte do jornal em absoluto, mas por parte de algumas pessoas da audiência que queriam ver ali algumas cenas que eu não tinha nenhuma intenção de trazer, né? Muito menos trazer o factual. Quantas pessoas morreram? Isso aí tem agências de notícias que conseguem muito melhor do que eu, inclusive, fazer essa contagem, trazer ali histórias reais. Então, eu entrevistei pessoas, por exemplo, que estavam no trem fugindo da guerra junto comigo. Histórias ali tristes, por exemplo, uma mulher ali de 33 anos que deixou pai e mãe em Kiev, porque o pai tinha um problema no joelho, não conseguia fugir, porque é uma fuga que demanda ali um esforço físico, eu sou testemunha disso, a mãe ficou para cuidar do pai, e os pais obrigaram a filha a ir embora. Falaram, não, você não vai ficar aqui por questões de segurança, vai embora. E ela estava ali num trem sozinha, indo para outro país, sem saber quando que encontrar os pais de novo. Então, a minha ideia sempre foi levar essas histórias para humanizar a guerra, né? Para trazer realmente a dor, para que a gente possa entender de uma vez por todas de que não dá mais para fazer guerra. Então, eu acho que de certa forma, Fábio, a forma que eu posso ajudar, entendeu? Eu não posso pegar em armas, não vou pegar em armas, não posso ajudar nas decisões dos líderes que encabeçam essas discussões. A forma que eu posso ajudar é contar história. Então, eu quero contar as histórias, mas contar sempre com muito respeito. E acho que isso, de certa forma, vai ajudar no resgate da credibilidade que o jornalismo, infelizmente, perdeu nos últimos anos, também por conta da sanha de líderes autoritários que insistem em tirar a credibilidade, a importância do nosso trabalho, que eu insisto, sempre vai ser a sentinela da democracia no mundo. Eduardo, acho que na introdução, em algum momento do livro das Malvinas, você fala que uma das razões que te levaram a essa matéria, né, foi o interesse em fazer um trabalho de campo fora do Brasil, né? E o trabalho de campo ele está na origem da reportagem, né? Assim, repórter era justamente a figura que ia para a rua para enviar os acontecimentos ali acompanhados de perto, né? Mas apesar dessa importância fundadora, o trabalho de campo ele vem meio sendo enfraquecido nos últimos tempos pelas novas tecnologias, pelo definhamento das redações, enfim. No entanto, ainda há casos como o da Ucrânia, né, que você pôde fazer também ali no front, digamos. Qual é a tua visão sobre a importância desse trabalho de campo, Eduardo? Assim, quanto que ele, se deixado de lado, pode enfraquecer o jornalismo? Eu não tenho a menor dúvida de que o trabalho de campo enriquece qualquer apuração.
Tanto é que a nossa cobertura de guerra da Ucrânia teve uma audiência, foi muito mais acompanhada do que cobertura de veículos concorrentes, porque você está lá, você enriquece o seu texto. O texto da pessoa, né, falando do veículo impresso, ele é diferente, porque ele traz vivências, ele traz detalhes, ele traz um molho ali que quem acompanha de longe não vai ter, não consegue trazer essa sensibilidade. O trabalho de campo, ele permite também fazer uso das novas tecnologias. Então, você grava, você conhece histórias reais que você não tem contato com a mesma riqueza de detalhes pelo computador, pelo jornalismo do ar-condicionado. Então, eu não tenho dúvida de que a apuração de campo ela é fundamental. Ela vem sofrendo, claro, por conta, como você muito bem disse, Diogo, o esvaziamento das redações, e é por isso que a gente precisa apoiar esse investimento em reportagem. É caro mandar repórter para fazer pesquisa de campo, custa dinheiro, né? Custa organização, tempo. Enquanto eu estou lá, outra pessoa precisa fazer meu trabalho em Brasília, por exemplo. Agora, o ganho para o jornalismo, ele é único. Eu tenho convicção, esse meu trabalho na Ucrânia também, nas Malvinas, e agora mesmo aqui em Brasília, me deu essa certeza de que a cobertura fica muito mais rica. Eu consigo, por exemplo, cobrir o presidente da República de alguma forma de casa, né? Acompanho as lives, tudo é muito transmitido. Agora, eu estar lá, conhecer os assessores dele, ser visto por ele, sentir o clima, qual que era o tom de voz do presidente? Ele chegou cansado? Ele chegou esbaforido? Ele falou alguma coisa antes da câmera ser ligada? Como é que estavam os apoiadores? É uma coisa muito importante da gente ter também a noção. Muitas vezes as câmeras enganam, né? Então há um recorte ali, parece que o evento está cheio, na verdade o evento não está nem perto de cheio, tinha muito espaço vazio. Então, todo esse olhar diferenciado do jornalismo, ele só é possível com o trabalho de campo. Então, realmente essa precisa ser a regra, né? Estar em campo fazendo apuração tem que ser a regra e não a exceção, como muita gente tem feito. É preciso deixar realmente a preguiça de lado, arregaçar a manga. Jornalismo é sentar na sarjeta, jornalismo é conversar com os populares, jornalismo é bater o texto de perna de índio no chão e fazer isso com rapidez, no sol, muitas vezes. Eu não enxergo o jornalismo de outra forma. O jornalismo do ar-condicionado, ele precisa ser a exceção e não a regra. Olha, Eduardo, muito bom ter você aqui. A gente já chegou ao final do nosso programa. Quero te agradecer muito, então, que você esteja de novo aqui com a gente na PUC, mesmo que virtualmente, um aluno tão brilhante e que está fazendo uma carreira brilhante também. Que isso, eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui, como eu disse, e seguimos em contato para próximas conversas. Estou à disposição e muito feliz de voltar a essa casa que sempre tem as portas abertas para os ex-alunos. Abraço, Edu. Até a próxima, gente. Tchau.